Eu quero iniciar fazendo uma saudação especial a esta comissão, que reúne representantes da agricultura brasileira, o agronegócio, a agricultura familiar, a pecuária. Trata-se de um setor que hoje responde por cerca de 25% do PIB brasileiro. No meu estado, Paraná, soma 34% da economia. Responsável há décadas pelos resultados positivos da balança comercial brasileira, o segmento agrícola proporciona, ao contrário dos que muitos pensam, valor agregado à nossa economia, sendo responsável por uma cadeia estendida na produção do país. Não é errado assinalar que, no Brasil, quase todos os setores da economia dependem da agricultura. Essa pujança, essa importância, foi conquistada através da articulação permanente de esforços no setor privado e no setor público. Os resultados positivos, obtidos graças ao empenho, à determinação, à capacidade de luta e à ousadia de nossos produtores, envolveram o governo, que passou a realizar políticas de crédito expansionistas e a oferecer outras garantias ao nosso produtor, grande, médio ou pequeno. O Brasil, desde a safra de 2003-2004, tem aumentado o crédito para o agronegócio de forma continuada, sempre reduzindo os juros. Naquela safra, o financiamento rural foi de 35,3 bilhões de reais. Passados 10 anos, deveremos atingir algo próximo a 115 bilhões de reais, com juros que equivalem a cerca de metade do que se praticava antes. Para a agricultura familiar, não foi diferente. Ela passou, nesse período, por um fortalecimento muito grande. Saiu de 4,4 bilhões de reais em financiamento para 18 bilhões de reais disponíveis através do Pronaf nesta última safra, também com juros cada vez menores. Aliás, nos últimos anos, com juros negativos em todas as suas linhas. Isso não é um favor. Além de reconhecimento de um país a um setor que dá sustentação à sua economia, representa clareza política sobre a importância estratégica da agricultura. A presidenta Dilma é zelosa desse reconhecimento. O Plano Safra 2012-2013, que hoje executamos, seja para o agronegócio, seja para a agricultura familiar, comprova esse compromisso do governo. E o próximo Plano Safra, a ser lançado no início do mês de junho, vai explicitá-lo ainda mais. Como já adiantou a presidenta Dilma em Uberaba, na Exposebu. Vamos investir em assistência técnica, vamos criar uma agência para esse fim, vamos investir em armazenagem, defesa agropecuária, seguro, comercialização e, claro, vamos ter ampliação de financiamento. Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores aqui presentes, este é um país diversificado, que construiu suas riquezas e sua história com mais tolerância e integração, observando e resgatando direitos, tentando recompor e mediar seus conflitos. Andamos muito até aqui para construir a nação que somos hoje, mais equilibrada e justa do que no passado. Nossas lutas e nossas dores nos ajudaram a praticar ações mais solidárias, respeitosas e responsáveis. Os senhores, todos aqui, fazem parte dessa construção, da consolidação da nossa democracia, da garantia de direitos, da liberdade de mercado, da liberdade de expressão. Não tenho dúvidas de que o momento alto desse processo foi a Constituição de 1988. A Constituição tratou dos direitos e garantias individuais, da ordem econômica, da defesa do Estado, das instituições democráticas e da ordem social. E foi aí que o Congresso Nacional, representando a nossa sociedade, reconheceu aos índios e sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Este reconhecimento foi um marco importante, devolveu-lhes constitucionalmente a dignidade e, desta forma, a dignidade do país, porque nenhum país é grande se parte de seu povo vive excluído, na miséria ou perseguido. Não há grandeza pela metade ou pela maior parte. Os índios foram massacrados, perseguidos, quase dizimados por nossos antepassados.
assim como também perseguimos e escravizamos os negros. Este é um resgate que devemos fazer enquanto nação. Não podemos tentar ignorar, postergar, mas ele vai continuar ali, nos cobrando incessantemente, até que tenhamos dado conta da responsabilidade coletiva e histórica. Somos reflexo do que nos trouxe até aqui. Esse resgate, reconhecido e determinado pela Constituição, é o desafio da construção, da nossa construção diária, governo e sociedade, solidários entre si e ambos responsáveis pelos resultados. Mas vamos falar dos índios, objetivo desta reunião e da minha convocação. De uma situação caracterizada mais por aldeamento e perseguições até 1988, passamos a ser uma nação que começava, naquele momento, a devolver ao seu povo originário o direito às terras que ocupava. Iniciava-se o processo demarcatório. Do pequeno quinhão, passamos às grandes extensões de áreas, não sem conflitos ou questionamentos, mas seguimos em frente e entregamos à FUNAI, órgão protetor dos índios, a responsabilidade por fazê-lo. Passados 25 anos da Carta Magna, asseguramos aos índios brasileiros bem mais de 110 milhões de hectares. São cerca de 305 etnias e 896.197 índios, parte deles autodeclarada, segundo o último censo do IBGE. Isso significa que todos os direitos foram resgatados? Por certo que não. Ainda temos índios fora de terras indígenas e muitos conflitos abertos. Hoje temos 90 áreas em estudo pela FUNAI e muitas requisições para iniciarmos novas avaliações, apesar dos impasses que temos de enfrentar. Uma das dúvidas que ocorre a todos, aos índios, aos não-índios, é qual é o fim dessa história. O que significa resgatar os direitos originários e fazer justiça? O que significa a convivência pacífica e a construção de um futuro de paz? Qual é o limite desse processo? A situação que talvez mais trouxe à luz esses questionamentos foi a decisão pelo Supremo Tribunal Federal, com participação intensa da sociedade no debate, do caso Raposa Serra do Sol. Ali estavam todos os ingredientes do nosso grande desafio. Há limites para o exercício do direito reconhecido? Como equilibrar o resgate de um direito com uma conjuntura diferente e diferentes direitos em exercício? A decisão favorável aos povos indígenas não veio sem condicionantes, que alertavam para a dificuldade do momento vivido, suas peculiaridades e sensibilidades. Ainda que objeto de embargos de declaração, suspensivo de decisão final, colocava-se o dedo na ferida. Chegamos a um momento em que tornou-se ainda mais complexa uma demarcação. Nunca entendemos, porém, essa situação como limitante da Constituição, mas sim da realidade para a sua aplicação. Agora, todos aguardamos com ansiedade as decisões do Supremo Tribunal Federal. Índios e não índios, mas todos brasileiros, com as responsabilidades devidas em relação ao futuro do país. Foi esse entendimento que fez com que o governo, ao buscar alinhamento jurídico na atuação de seus advogados nas questões indígenas, optasse por adotar as condicionantes depois e conforme a decisão do Supremo. Esse conteúdo foi consubstanciado na Portaria 303 da Advocacia Geral da União, que passará a vigorar depois da decisão daquela Corte. Tenho certeza de que, como órgão responsável por essa decisão, que lhe confere a nossa Constituição, o Supremo não deixará a nação por muito mais tempo sem a orientação devida, explicitando à sociedade e ao governo o caminho a seguir. Pior do que seguir um caminho do qual podemos discordar é a ausência dele. A momentânea ausência da decisão do STF, entretanto, não exime o Poder Executivo da busca de respostas para as situações que temos vivenciado. Limitado por determinações legais e cumpridor fiel do dispositivo constitucional, o que não poderia ser diferente, o Executivo tem a obrigação de primar pela transparência, objetividade e sustentabilidade de suas decisões. Ao longo destes 25 anos, delegamos única e exclusivamente à FUNAI a responsabilidade pelos estudos e demarcações de áreas. Nem sempre estabelecemos procedimentos claros e objetivos nesse processo. Em muitos casos, essa ausência nem foi sentida, dada a situação das terras objeto de demarcação. Havia poucos questionamentos, eram localizadas em áreas pouco habitadas e com presença indígena evidente.
Em outros casos, o processo não teve mediação, avaliação ou critérios, estabelecendo conflitos dolorosos. A FUNAI foi criada com o objetivo de proteger e dar suporte aos índios em suas comunidades. Esse entendimento foi sendo reforçado ao longo dos anos. A FUNAI está para os índios, como o MDA e o MAPA estão para a agricultura. Nunca se exigiu dela avaliação de antecipação de conflito, mediação, observação de direitos envolvidos. Ela é praticamente uma instituição representativa dos interesses indígenas. É um órgão envolvido com aqueles interesses. Agora, a situação fica mais clara para nós, à medida em que as reivindicações de estudos para efeito de demarcação estão se dando em áreas antropizadas. Cumprir a Constituição, entendendo essa nova realidade que nos cerca, apresenta grandes desafios. Temos de reconhecer e garantir os direitos indígenas, mas quais são os limites impostos pelo tempo, pela conjuntura, pela realidade ou pela própria ação do Estado no passado? Quais as condições para implementá-los? Pergunto isso porque, por certo, não voltaremos à situação de 1500. Então, qual é a situação que voltaremos e que buscamos? O conflito não interessa a ninguém, nem a índios, nem aos produtores rurais. Então, como agiremos? Além das terras, temos outras ações de responsabilidade do Estado para as comunidades indígenas, como saúde, educação e renda, condições mínimas para uma sobrevivência com dignidade. Alguns povos indígenas vivem na extrema miséria. Temos também situação de confinamento no sul do país. A intolerância, o desprezo e o preconceito envolvem a sociedade que trata com essas comunidades, que muitas vezes são tidas como estorvo ao desenvolvimento. Sinto que, por vezes, falta o entendimento de que o progresso só será possível se todos tiverem lugar a uma vida digna. Temos também casos no outro extremo, em que índios, sem ocupação tradicional da terra, estimulados por movimentos externos, muitas vezes inconsequentes e irresponsáveis, iniciam reivindicação de estudo de áreas em região produtivas e consolidadas, responsáveis pela economia de um estado ou de uma região. A situação agrava quando são envolvidos pequenos agricultores que dependem única e exclusivamente da terra para produzir o sustento de suas famílias. A FUNAI, por sua natureza, acata os pedidos e começa o processo dos estudos, muitas vezes, sem uma avaliação externa ou mais ampla, dando início a conflitos que têm desfechos traumáticos para ambos os lados. Aqui não tem vencedor, não se compartilha nem se reparte. Um direito passa a ser usurpador do direito do outro. Se prevalecer o produtor, os índios restam marginalizados, perambulando pela região. Se prevalecem os índios, a comunidade restante mantém-se distante, pouco solidária e não reconhece-os como iguais em direitos. É sempre um jogo de perde-perde. A atuação da FUNAI tem se pautado pelo que ela é, protetora, envolvida com as questões indígenas. A intervenção do Estado brasileiro, como garantidor e mediador de direito, resta comprometida. Muitas vezes, no processo de demarcação, é baixa capacidade estratégica e informação sobre ocupação do solo, gestão territorial, antecipação de conflitos. Soma-se a isso a ausência de procedimentos administrativos claros e responsabilidade dos demais órgãos da administração direta ou indireta e a ausência da regulamentação da Constituição Federal pelo Poder Legislativo. Sei das iniciativas que o Congresso Nacional tenta encaminhar e das limitações que tem, as quais precisam ser vencidas. Senhoras e senhores, esta é a casa que representa a população, capaz de estabelecer diálogos, resolver conflitos e não apenas contrapor posições. O ato de se pintar para a guerra não vai ser bom para ninguém, nem para os produtores rurais, nem para os índios. Ameaçar, brigar, não trará resultados. Precisamos fazer uma concertação para caminharmos aqui para frente. A vida vai nos apresentando desafios porque somos capazes de vencê-los. O Poder Executivo está com um grupo de trabalho para, dentro das limitações legais que temos, esclarecer o processo de demarcação, estabelecer critérios claros para a realização dos estudos e para os laudos antropológicos. Estamos construindo com vários órgãos do governo, em especial com a Embrapa, um sistema de informações para a prevenção e gestão de conflitos em terras indígenas. Precisamos ter informações
que qualifiquem a tomada de decisões. A Embrapa tem experiência em modelos de gestão territorial, bancos de dados cartográficos, monitoramento por satélite. Tem séries históricas e respeito institucional pela qualidade das suas informações. Vamos ouvir e considerar nos estudos, além da FUNAI, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério das Cidades, entre outros órgãos, para que tenhamos uma base consistente para os estudos e demarcações quando for o caso. É uma iniciativa para melhorar os procedimentos. Mas é muito importante, repito, lembrar que as diretrizes maiores dependem da decisão do Supremo Tribunal Federal. Assim como esperamos dos senhores as regulamentações necessárias e do Ministério Público, órgão sempre interveniente, a responsabilidade na defesa dos interesses indígenas com a mediação dos demais direitos encontrados, o que é e deve ser a sua atuação institucional. Precisamos enfrentar esta situação com serenidade e equilíbrio, e é aí que mora a virtude. Seguir em frente é a nossa vontade e nosso desafio, enquanto seres humanos, enquanto brasileiros, enquanto país. Conhecemos nosso passado, seus sucessos e seus problemas. Aprendemos com eles e vamos construir nosso futuro. O futuro jamais reproduzirá o passado, porque somos outros, nós e o meio em que vivemos. São outros os nossos valores, nossas organizações e até mesmo nossas crenças e nossas descrenças. Presidente, pede silêncio aí para que a gente possa ouvir a ministra. Alô. Bastante. O futuro, tudo bem? O futuro jamais reproduzirá o passado, porque somos outros, nós e o meio em que vivemos. São outros nossos valores, nossas organizações, até mesmo nossas crenças e nossas descrenças. Se melhores ou piores, cabe a cada um de nós avaliar. Pessoalmente, acredito que estamos sempre melhorando, porque considero o tempo aliado do avanço. Prezados deputados, deputadas, senhoras e senhores aqui presentes. Essa casa foi sábia ao fazer constar as obrigações do governo federal em relação à questão indígena quando da elaboração da Constituição Cidadã. Os constituintes foram claros quando expressaram o sentimento da sociedade brasileira sobre esse tema. Não podemos perder de vista a situação de penúria dos nossos índios. Estamos preocupados com a qualidade de vida nas aldeias e com o desenvolvimento de suas comunidades nas terras demarcadas. Por outro lado, também não podemos negar que há grupos que usam o nome dos índios e são apegados a crenças irrealistas que levam a contestar e tentar impedir obras essenciais ao desenvolvimento do país, como é o caso da hidrelétrica de Belo Monte. O governo não pode concordar com propostas irrealistas que ameaçam ferir a nossa soberania e comprometer nosso desenvolvimento. A solução dos problemas dos índios brasileiros será a responsabilidade do Estado brasileiro e de toda a sua sociedade. Devemos ter muito cuidado com o viés antidemocrático do discurso que uma minoria faz sobre a questão dos índios, assim como da reação de outros grupos em defesa do que entendem ser seus direitos. Isso pode induzir a formas violentas de ação. Não é esse o caminho. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Precisamos de calma e ponderação, para não criar falsas expectativas e nem fazer injustiças a pretextos de corrigi-las. Assim como estão na Constituição as responsabilidades do governo federal com os índios, também estão lá as exigências a cumprir com toda a sociedade brasileira, com o desenvolvimento e a garantia de qualidade de vida para nós, nossos filhos, nossas filhas e as gerações que estão por vir. E, neste particular, a agricultura cumpre e cumprirá sempre papel fundamental. Sou do Paraná e só isso diz muito a respeito do valor que dou à agricultura e do respeito que tenho pelos que trabalham na terra. O desenvolvimento do Brasil tem de beneficiar o maior número de pessoas. O Estado não pode falhar na ajuda aos que mais precisam de ajuda. Há um investimento a fazer em relação às vítimas da violação dos seus direitos humanos, em relação aos grupos que são submetidos a situações de degradação e em relação a todos que têm direito constitucional à proteção do Estado.
mas jamais deixaremos de cumprir o comando da Constituição. Muito obrigada.